Bom, a gente segue falando desse convite para que o Brasil faça parte da OCDE e quem também avalia os próximos passos é o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. A gente viu aí que o convite foi feito, mas essa entrada não é automática. O que o Brasil precisa fazer daqui para frente? Qual é o dever de casa? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Como já foi mencionado no vídeo, que nos antecedeu, são em torno de 250 pontos que têm que ser atendidos. O Brasil teria já atingido alguma coisa em torno de um terço ou talvez 40% desses 250 e ainda sobra, então, um bom número para ser atendido. O que eu acho interessante em relação à OCDE é que ela não é apenas uma instituição voltada para a economia, como muita gente pensa. Ela trabalha com políticas públicas e com qualidade de políticas públicas. A ideia dela original era a cooperação para o desenvolvimento europeu, lá atrás, nos anos 40, e depois ela vira, então, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico em geral. Aí, quando ela passa a abrir suas portas para membros não europeus. E aí vem uma grande oportunidade, porque esses membros não europeus, como, por exemplo, Japão, Coreia do Sul, entre outros, eles tiveram a oportunidade de se aproximar dos países envolvidos. Só para a gente dar uma ideia do que representa, da importância da OCDE, os países que estão lá, que são menos de 40, mas esses 40 países, ou seja, 20% do número de países em todo o mundo, que são em torno de mais de 200, eles concentram 80% do comércio internacional e dos investimentos. Ou seja, o Brasil, ao entrar na OCDE formalmente, apesar de que o Brasil já faz parte da OCDE informalmente, nos seus grupos de trabalho, nas suas comissões. O Brasil é um país sempre ouvido também e já assinou, inclusive, vários instrumentos legais da própria OCDE, mas quando você faz parte, certamente haverá uma facilitação da chegada de novos investimentos para o Brasil e investimentos de qualidade, Paulo, porque muitas empresas têm no seu estatuto que só podem investir em países que sejam membros da OCDE. Então, o Brasil está perdendo investimentos e, com a entrada, ele poderá vir a recuperá-los. Queria falar um pouco mais sobre esse assunto, professor, exatamente sobre isso. O ministro falou mais cedo ali na entrevista que a entrada é um selo de qualidade. Isso. O senhor fala aí também de atrair investimentos. Isso. Mas que fundos, que empresas e que fundos são esses que só investem nesse tipo de organização, nesse tipo de bloco? São grandes empresas? Explica para a gente. Então, são grandes fundos internacionais ou grandes empresas investidoras que possuem no seu estatuto essa restrição. Em geral, é uma restrição dupla. São países que têm uma avaliação chamada de AAA, o chamado AAA, ou seja, de altíssimo nível, de altíssima qualidade, empresas que pagam em dia, que são corretas, que nunca falharam, nunca deram default, nunca deixaram ninguém na mão. E agora tem esse critério duplo que é a OCDE, ou seja, ser um membro da OCDE, o que dá tranquilidade para esses fundos poderem emprestar e investir no país, sabendo que o país que recebê-los vai respeitar. Então, o investidor não vai ter surpresas. É isso que a OCDE também garante, entre outras coisas. Ok, professor, obrigado pelas explicações.